Olá, boa noite, senhores educadores. Sejam muito bem-vindos. Hoje é noite de palestra aqui na Empreendedor e a gente fica a semana inteira esperando por dias como esse, para a gente poder estar em contato com vocês, poder conversar, transmitir e trocar conhecimentos. Sejam muito bem-vindos. Eu sou Simone Serigato, falo em nome da Empreendedor e essa noite a gente vai falar sobre conteúdos EAD, né? Dos segredos que nunca te contaram sobre a produção de conteúdos EAD, Educação à Distância. Estou falando de Jundiaí, interior de São Paulo, numa noite muito fria. Eu não sei como é que vocês estão aí no resto do Brasil. Aproveitem e contem para mim de onde vocês estão falando e como que está a noite por aí. Aqui em Jundiaí está uma noite muito fria e eu tenho muito orgulho de receber vocês aqui hoje. Porque eu costumo falar que enquanto tem gente assistindo filme, tá lá encolhidinho no sofá, tá se divertindo, vocês estão aqui buscando conteúdos, vocês estão aqui investindo no futuro profissional de vocês. Então, eu tenho muito orgulho de recebê-los aqui essa noite, eu tenho muito respeito por vocês estarem investindo e buscando conhecimento essa noite. Enquanto o pessoal cochila, vocês estão aqui, trabalhando e construindo o futuro de vocês. Parabéns! Para quem ainda não me conhece, sou Simone, sou mãe de 3, sou educadora, já trabalhei com sistemas de ensino, implantação de sistema de ensino em todo o país, em escolas de todo o país, e trouxe toda essa experiência junto com mais 5 especialistas aqui para Empreendedor, para que a gente possa ajudá-los a fomentar e empreender dentro da educação. Hoje, particularmente, a gente vai falar sobre uma modalidade de empreendedorismo, que é os vídeos, né, os conteúdos EAD. Ele pode estar sendo, vocês podem estar aqui hoje para assistir essa atividade, pensando nos conteúdos que vocês estão gerando para a instituição de ensino onde vocês trabalham, que podem estar fazendo videoaulas, gravando as aulas EAD, ou vocês podem estar aqui porque vocês querem empreender, querem ter um negócio novo, querem criar atividades e conteúdos para serem transmitidos no ensino à distância. Então, hoje a gente vai falar com um público que realmente quer fazer algo diferente e está focado na educação 5.0, que é a educação do futuro, tá? Pessoal, não estou vendo uns oizinhos aqui no chat, queria saber se vocês já estão aqui na sala, mandem para a gente um oi, falem de onde vocês estão teclando, de onde vocês estão se conectando com a gente. Já falei, aqui em Jundiaí está uma noite fria, aproveita e conta aqui no chat para a gente, se aí na sua cidade está uma noite fria, como aqui também. Pessoal, estou aguardando aqui uns ois, ainda não chegaram, mas vamos lá. Hoje a gente, para tocar esse assunto com a gente, nós vamos estar com a especialista da noite, a professora Sandra Rigato, vou apresentar vocês a ela. Antes disso, antes que eu me esqueça, quem está aqui na sala hoje, não se esqueçam de curtir o nosso vídeo de hoje e se inscrever no nosso canal aqui no YouTube, para que a gente possa chegar ainda mais educadores e compartilhar ainda mais conhecimento sobre empreendedorismo educacional no mercado, tá bom? Não esqueça de se inscrever e curtir. Para você também que quer ficar mais aprofundar ainda mais o seu contato e sua conexão com o empreendedorismo educacional, te convido a participar do nosso grupo do Telegram. Foi criado ontem, a gente está começando a divulgar agora nas redes. Então, a gente vai colocar o link aqui no chat para vocês. Se inscrevam, façam parte, vão ter conteúdos exclusivos lá. Então, se inscrevam, façam parte da rede também. Vamos apresentar a professora Sandra. A professora Sandra Rigato, ela é graduada em turismo, especialista em marketing e negócios internacionais e metodologias ativas de ensino. Mestrada em comunicação social, com ampla expertise na gestão de empresas do business e travel. Como docente, ela contribui com processos avaliativos, projetos pedagógicos, gestão e coordenação de cursos e supervisão de estágios. Ela é avaliadora DOC do MEC, membro
membro da Comissão de Avaliação e Revisão de Itens ENAD 2012, 2015 e 2018, professora e curadora de conteúdos para disciplinas EAD, voluntária e mentora de hackathons, eu sempre erro, professora, desculpa, hackathons e projetos sociais. Professora Sandra, muito boa noite, seja bem-vinda. Boa noite, Simone, tudo bem? Boa noite, pessoal, obrigada pela presença. Que legal. Professora, hoje a gente vai falar sobre ensino à distância. Mas antes da gente entrar no assunto e quais são os principais segredos para que você possa gerar um conteúdo qualificado e bem preparado, um material bem instrutivo para o ensino EAD, eu gostaria que você me explicasse para a gente hoje, fizesse a linha histórica, as informações mais importantes do que é esse tal de EAD ou ensino à distância. O que é, que modalidade é essa? Explica para a gente um pouquinho. Tá, vamos falar então. Na realidade, eu gostaria de agradecer mais uma vez a oportunidade de estar aqui com vocês, né? Receber todos aí os que estão online com a gente nesse bate-papo. Na realidade, aqui hoje é uma troca de experiências, então é muito prazeroso poder estar com vocês nessa jornada. Mais ainda nesse frio. A Simone reclamou do frio dela lá, eu reclamei do frio aqui, porque eu também estou em Campinas, uma cidade que fica a 30 quilômetros da onde a Simone está, e graças a Deus estamos mediados pelo uso da tecnologia, que Sim. também é um importante suporte para o EAD, né? Sim. E na minha cidade foi a noite mais fria do ano, a gente teve 7 graus. Olha só. Nem me fale. Então, eu espero que esse pessoal que esteja não só na região sul e sudeste, mas no centro-oeste, norte e nordeste, mande assim um solzinho para a gente, um coração, para aquecer a nossa noite, porque está bem gelado, né, Simone? Vamos começar aquecendo pelo chat, pessoal. Então vamos lá. Bom, o que é o EAD, né? Boa noite aí. Na realidade, o EAD, ele se tornou, vamos dizer assim, um tanto quanto mais conhecido do grande público em função da pandemia, né? A gente se viu de uma hora para outra, a gente está aí já tem 1 ano e 4 meses, 1 ano e 6 meses, todo mundo em casa, trabalhando no home office, nossas vidas viraram de ponta cabeça, nossa rotina, nosso trabalho, nossa vida social e, consequentemente, a escola, né? Uhum. A gente já vem passando por um processo de mediação das aulas pela tecnologia da informação já há um grande tempo, e não somente nesse período da internet, né? Nesse período da pandemia, mas que agora se tornou o grande cerne, a grande discussão do momento, né? O que é EAD? EAD é ensino à distância. E a gente vem percebendo, Simone, que esse ensino à distância, né, os estudiosos da área que pesquisam muito a educação e a formação do EAD, vem trazendo informações bastante interessantes para que a gente vai tratar nessa noite muito das questões históricas dessa área, né? A gente percebe que esse EAD, ele não começou ontem, não começou há 2 anos, há 1 ano e meio atrás, mas ele já vem de longa data, né? Porque a gente começa a entender que o ensino à distância é uma modalidade que prevê a construção da autonomia do aluno num processo de ensino-aprendizagem, e que permite que esse aluno não esteja fisicamente num ambiente formal de ensino. Que é o ambiente formal de ensino? A sala de aula. E aí a gente está entendendo que esse processo de ensino-aprendizagem, ele é mediado por uso da tecnologia. Então, a gente vai entender que essa tecnologia, e a gente vai ver lá na frente um pouquinho, que a primeira geração, a segunda geração do EAD, que ela sempre teve
meio, um instrumento para chegar até o aluno naquela outra ponta, tá? Sim. Nesse sentido, a gente começa entendendo também, e é claro que existe uma série de regulação, de legislação sobre o que é o ensino à distância, né? Inclusive, existe uma portaria, um decreto do Ministério da Educação de dezembro de 2005, que caracteriza o ensino à distância como uma modalidade educacional cuja a mediação didática pedagógica dos processos de ensino e aprendizagem ocorre com a utilização dos meios e tecnologias de informação e comunicação com estudantes e professores desenvolvendo atividades educativas em lugares e tempos diversos. Então, a gente está falando que essa tecnologia, ela pode ser uma tecnologia, por exemplo, digital, né? Desculpa, digital, uma tecnologia também impressa, e mais ainda, a gente está falando de um processo desses meios de comunicação. Pode ser rádio, televisão, jornal. E se a gente for pegar um pouquinho da história, da evolução histórica desse EAD, a gente vai perceber que a questão do ensino à distância sempre existiu na nossa formação, ele não é algo recente, né? Temos aí algumas perguntas já nesse momento ou não? Nesse sentido, Simone, a gente tem que entender que toda essa tecnologia utilizada, ela vai refletir o período histórico, né? O contexto social que estamos vivendo, que estamos vivenciando, as nossas experiências, né? Vai mostrar também que esse surgimento dessa modalidade de ensino possibilitou com que diversas pessoas, estando elas aonde elas estão, acesse a educação, acesse uma educação formativa, uma instrução, né, uma capacitação, e aí eu não estou falando só de ensino superior, mas a gente está falando também, por exemplo, de educação corporativa, de capacitação, de formação, em qualquer área de formação, em qualquer área da competência e do saber, tá? Vai mostrar também que ela é um instrumento, ela é uma ferramenta, né? Eu entendo que o EAD hoje é uma ferramenta muito importante que rompe barreiras geográficas. A gente está aqui hoje, não é? Nós estamos aqui hoje num bate-papo super interessante, tendo como instrumento uma tecnologia de informação que possibilita a nossa comunicação. Eu estou num lugar, você em outro, e os nossos colegas que estão participando dessa live estão em cidades distintas do país e até mesmo do exterior. E a gente percebe, não é? Então, sim, hoje a gente, inclusive, está recebendo nosso colega Jordan. Qualquer dia você precisa me contar se eu falo o seu nome direito. Eu não sei se é Jordan ou se é Jordan, mas qualquer dia você me conta. E ele está falando de Lima. Não ele sempre está com a gente, né? Sim, obrigada. E ele está sempre com a gente, e a gente está falando, inclusive, de uma questão do fuso horário aí. Então, sim, veja, a gente tem todo um processo que mostra que a gente rompe essas barreiras sociais e essas barreiras geográficas, né? Sim. Então, quer dizer, a gente não tem mais muros, e os muros passam a ser cada vez mais distantes, eles são inexistentes. A gente precisa só ter uma série de políticas públicas que facilitem o nosso acesso. Não é mesmo, Simone? Sim, com certeza. Então, por exemplo, e aí a origem mundial, que a gente tem alguns dados que eu quis trazer para essa noite, que é o primeiro dado concreto que a gente tem sobre o ensino à distância é de 1728, um professor americano fornecia material de ensino para o aluno, né, para esse aluno, pelo material impresso que ele mandava por correspondência. Então, isso chegou durante
vários lugares, de uma forma bastante interessante, né? E a gente tinha aí os Correios, os famosos Correios. E aqui no Brasil não foi diferente. A gente se lembra do Instituto, talvez não você, mas a minha geração, vão se lembrar, muitos irão se lembrar do Instituto Universal Brasileiro, que utilizava o correio como formação dos seus cursos e o envio não só das suas provas, mas também do material para os alunos dentro do território brasileiro. E o Instituto Universal Brasileiro, para você ter uma ideia, ele data de 1941, então a gente está falando de uma instituição com quase 80 anos aí, certo? Sim. E hoje ela também fez a migração, ela ainda continua oferecendo material pelo correio, mas hoje ela já está online também. E aí a gente vai identificar que no Brasil alguns marcos históricos datam de 1904, do início do século passado, onde o Jornal do Brasil registra na primeira edição, na seção de classificados, um anúncio oferecendo curso profissionalizante por correspondência de datilografia. Bom, eu fiz curso de datilografia na minha adolescência e tenho minha máquina de escrever até hoje. Mas esse curso também foi presencial. E aí a gente começa a perceber, Simone, que de lá para cá, além do correio, a gente vai entender, né? Você viu, a gente falou do correio, nós falamos do jornal. O rádio é um instrumento que até hoje chega em lugares Inimagináveis. né? Em todos os lugares tem uma estação de rádio. Durante muito tempo a gente teve aquele telecurso segundo grau, nos anos 70, anos 80, marcou essa transição, principalmente os anos 80, para os anos 90, né? A telecurso segundo grau, que eram oferecidos pelo canal de televisão. E voltando um pouquinho nos dias atuais, algumas secretarias estaduais de educação encontraram como uma possibilidade de chegar à escola formal, né? Tanto escola de o ensino, perdão, Fundamental 1, Fundamental 2, até o médio, né? Até o médio, eles disponibilizaram conteúdos educacionais pela televisão, não só por canal de net, mas também pelos canais educativos. Então, mais uma vez, a televisão veio cumprir uma função social nesse momento de pandemia que a gente estamos vivendo, né? Então, mais uma vez, a televisão foi um instrumento para chegar esse conteúdo até o aluno. É claro, além do material impresso também, que foi disponibilizado em várias escolas, por várias secretarias e diretorias de ensino. É bacana que a gente possa conhecer essa linha histórica para a gente entender o que está acontecendo hoje. Então, a modalidade do ensino à distância, ele não é necessariamente só o ensino online, ele é o ensino remoto, online, a partir de hoje. Mas a questão modelar, de se aprender através de instruções, através de uma forma autodidata, né? Aprendendo através de informações e não com um professor presente em uma atividade presente, ele já existia há muito tempo, né, Sandra? Sempre existiu, Simone, sempre existiu. Agora, o que a gente precisa entender é para que público esse material a gente vai, ele se destina. Quem é o público que vai consumir esse material? Então é claro que se a gente fala, por exemplo, do ensino superior e a gente está falando do EAD, a gente está falando num público mais adulto, sim, mais maduro, né? Que tem mais autonomia, que tem mais conhecimento e também características que eu posso até dizer aqui para vocês logo um pouco mais à frente. Agora, se esse conteúdo vai para um aluno de
ensino médio para um aluno do Fundamental 2 ou Fundamental 1, é necessário que esse conteúdo, que a linguagem esteja adequada à formação desse aluno. Por isso que é importante que cada professor que atue no EAD tenha domínio efetivo do conteúdo. Por exemplo, eu sou da área de humanas, né? Nós somos da área de humanas, né, Simone? Sim. Eu não tenho competência nenhuma sobre a área das exatas, então eu jamais poderia falar, por exemplo, ou então ministrar um conteúdo, ou então produzir um conteúdo de EAD de física. Aliás, física não tem nada a ver comigo, gente. Olha, vou confessar para vocês aqui, eu fiquei de DP de física, não foi uma nem duas vezes, sabe? Eu tive estatística na faculdade. Então, quer dizer, cálculo não é minha praia, né? É a importância da responsabilidade do transmitir o conteúdo e o conhecimento. O que a gente entende hoje e acontece muitas vezes são pessoas que se propõem a distribuir um conteúdo, compartilhar um conhecimento, às vezes de um curso que ela assistiu uma vez só e daquilo ela quer fazer um material e já expor na internet, porém sem a ciência daquilo, né? Ela simplesmente viu uma atividade, leu um artigo e daquilo, sem nenhum conhecimento prévio, ela faz um segundo material. A gente está vendo muito isso acontecer dentro da rede. Inclusive, professora, eu queria só fazer um link antes de você passar para o próximo passo. A Alessandra, que está assistindo a gente, ela colocou aqui alguns comentários, né? A Alessandra colocou que ela trabalhou com EAD e ela acredita que é o futuro da educação, principalmente no ensino superior. Porém, percebi no ano passado que somente foram disponibilizadas aulas online para crianças. Em alguns casos, as crianças conseguiam desenvolver-se, mas para outros houve muito prejuízo na função de aprendizagem. A mesma não se efetivou nos níveis de ensino e sofrem... Mas outras houve muito prejuízo na função da aprendizagem. A mesma não se efetivou, os níveis de ensino sofrem de formas diferentes. E o Jordan, eu vou falar Jordan, não sei, desculpa se eu estiver falando errado. Ele também contribui falando que o que está acontecendo agora no Peru, por causa da pandemia, é que a TV exibe programas educacionais para ajudar as crianças em idade escolar. A Eleonora, boa noite, Eleonora. Boa noite, pessoal que está chegando aqui no chat. Professora, sobre isso, o que a Alessandra colocou, ilustra a sua última fala, que são diferentes de se passar muito distintos. Conhecimento. E como se adaptar, como viver esse momento, professora Sandra, com relação ao EAD? Olha, na realidade, o que a gente precisa entender, Simone, é assim, nós temos aí, primeiro entender aonde esse aluno está matriculado, aliás, em que nível esse aluno está estudando. Se ele está no Fundamental 1, Fundamental 2, no ensino médio, no ensino superior. É claro que a gente vai perceber lá na frente que a maior deficiência, a nossa maior dificuldade, né, os pais e os alunos, a maior dificuldade, a maior reclamação desses alunos, desses pais, nesse momento que estamos vivendo de pandemia, de isolamento social, é a dificuldade de acesso. E aí, Simone, a gente está falando de acesso à internet. Então, a internet hoje, ela tem que ser considerada também como item na cesta básica do trabalhador brasileiro, porque a gente percebe, Sim. A gente identifica que a internet hoje é um instrumento importante na formação desse aluno. E mais ainda, Simone, a gente precisa também desenvolver, é claro que isso envolve um conjunto de políticas públicas do Ministério da Educação, do Ministério da Ciência e Tecnologia, Ministério das Cidades,
de promover infraestrutura de acesso da internet às escolas, às cidades, né, e aos lugares cada vez mais longe. É importante a gente perceber outra questão também, Simone, por isso que a gente vai ver que tem aluno que aprende. É claro que a gente tem um processo cognitivo aí de ensino-aprendizagem, né, para cada faixa etária, para cada série, para cada ano de formação, mas que também as crianças hoje em dia elas são muito mais autônomas. A educação mudou. A educação já vinha mudando e a educação mudou mais rapidamente em função da pandemia. E pegou os pais de surpresa, Simone, porque os pais ainda eles não tinham tanta ciência de como o seu filho estava aprendendo na escola. E ao chegar em casa e se deparar com esse filho em casa, ele precisou acompanhar o filho, a rotina diária desse filho da escola. Então, ele viu o quanto é difícil manter uma criança hoje de 4 horas e pouco na frente de um computador, com uma série de conteúdos educacionais que são necessários, que uma legislação obriga. É por isso que a gente vai depois, lá na frente, em outro momento, falar de ensino híbrido, que o EAD é uma coisa e o ensino híbrido é outro, né? O híbrido é quando tem uma presença online e uma presença física em sala de aula, ou em outros espaços que não a sala de aula, mas que também possam ser computados como conteúdos educacionais. Sim. Tá? Com certeza, professora. Agora, as crianças também, a gente tem uma grande dificuldade. Eu tenho uma grande amiga pedagoga, uma educadora, com quem eu converso muito e ela sempre me orienta em vários sentidos. Uma vez a gente estava conversando sobre isso, e ela me disse o seguinte: prof, a criança tem que dar conta das 4 operações básicas de matemática, de saber ler, produzir e interpretar um texto de português, de língua portuguesa. Ela fazendo isso, ela vai automaticamente dando conta da sua formação, porque as gerações atuais aprendem diferente, muito diferente da nossa. Ela se torna mais autônoma nesse processo. E para a gente diminuir esse fosso, Simone, a gente precisa melhorar o acesso da tecnologia nas escolas e nas residências, nos domicílios brasileiros e no mundo também, né? Com certeza. Professora Sandra, só contribuindo também com esse momento, eu tenho alguns colegas educadores também que reforçam a questão de o que aconteceu com essa questão do EAD na pandemia. Além de ter sido um susto muito grande para toda a comunidade escolar, ele demonstrou algumas fraquezas, como você falou, a questão das 4 operações de matemática, das questões do básico do português, foi escancarado, porque a criança não deu conta de dar continuidade dessa educação, porque houve alguma falha, ela chegou aquele estágio de educação, às vezes, com alguma falha que não tinha sido percebida antes. Outros defendem que depois de 1 ano e meio de pandemia e de educação à distância, crianças que não conseguem ter essa autonomia, não conseguem aprender à distância, necessita que os pais olhem as questões de um monte de questões de transtorno e outras dificuldades de aprendizagem. Então, essa é uma discussão bem longa, né? E é uma discussão bem profunda, que eu acho que se a gente for entrar muito, a gente vai acabar saindo do tema de hoje da atividade. Sim, você tem razão. Mas, olha, a Eleonora, ela contribui aqui com a gente também. A Eleonora coloca assim, ó, seguindo a linha da Alessandra, acho que no caso das crianças de Fundamental 1 e 2, elas ainda têm uma visão do computador como uma diversão, sim, os dispositivos, né, vistos como um dispositivo de diversão e não de instrução. E os professores que conseguiram perceber isso tiveram mais sucesso em prender os alunos nas aulas remotas.
Concordamos, Eleonora, e também entendemos que existem uma série de outras questões que não somente a performance desse professor, não somente as questões de metodologias ativas, que, professora Sandra, eu reforço muito, semana passada, para quem perdeu, a gente fez toda uma semana de informações sobre a BNC Professores, que ela está ligada ao Plano Nacional de Educação, desenvolvido no governo Dilma, em 2014, e que tem aí até 2023, se eu não me engano, uma série de metas para serem cumpridas. Desculpa, gente, não sei se é 23 ou se é 26, mas a gente tem aí uma série de metas a serem cumpridas. De acordo com a BNCC, foi feito em outubro do ano passado a BNC Professores, que ela diz, para você chegar na BNCC e entregar isso para os alunos, o que os professores precisam, e o digital já estava contemplado nesse documento, que foi feito em 2014. Então, em 2014 foi feita a PNE, em 2020 foi feita a BN, no final de 2020, a BNC Professores. Então, não são questões novas. Uma vez que os conteúdos em EAD, a questão da formação à distância, ela tanto pode ser feita ou distribuída, né, educação à distância, de uma forma para adultos ou para educação básica, existem algumas questões que são básicas para qualquer produção de conteúdo, certo, professora? Sim, principalmente Legal. levar em consideração perfil do público, por isso que a Leonora fala do aspecto mais lúdico da formação e do uso da tecnologia, Sim. E a criança pode sim aprender pelo computador, desde que os conteúdos tenham uma abordagem mais lúdica, principalmente para os alunos do Fundamental 1, porque o Fundamental 2 ele dá conta já de fazer todas as atividades educacionais no Forms, no Google, subir as atividades e tudo mais. Agora, é claro, Simone, que os pais também têm grande participação nesse processo de ensino-aprendizagem. Os pais se viram cada vez mais obrigados a acompanharem o desenvolvimento dos seus filhos em sala de aula, acompanhando mais de perto, né? E a gente entende que cada nível de formação educacional, ela vai exigir um domínio de um conteúdo. Por exemplo, eu não sei produzir conteúdo do EAD para o Fundamental 2 e para o ensino médio. A minha área de atuação sempre foi o ensino superior, ou cursos da educação corporativa. Então, estou falando com o público adulto, que embora eu venha utilizar uma série de prerrogativas, que no cômputo geral a gente fala de produção de material em EAD, que são bastante pertinentes em todos os eixos, mas a gente tem que levar em consideração sempre a especificidade do público e, mais ainda, a especificidade do tema e sua área de competência. A Leonora Piccoli, por exemplo, é uma grande professora de microbiologia. Ela dá uma aula de microbiologia como ninguém. E ela é uma educadora que se superou em usar todas as metodologias ativas nesse momento de pandemia. Ela soube se reinventar. É fácil? Não, não é fácil. Sim. Não é fácil, a gente precisa estudar muito, porque você colocou há pouco, Simone, o seguinte: a gente tem visto muito conteúdo sendo produzido sem qualidade. Por quê? Porque as pessoas estão se arriscando a produzir conteúdo com baixa qualidade. Isso se deve a quê? A pouca formação técnica, né? Não estou dizendo competência, estou dizendo formação. Sim. E aí, você, amanhã ou depois, esse material que é mal produzido, que foi produzido de forma equivocada no passado, ele pode te comprometer no futuro. Sim. Uma das coisas que a gente tem, por exemplo, na questão da produção de material, e aí mais na frente a gente pode dizer sobre isso, são os prazos. E os prazos para essa produção de conteúdo, eles são super rígidos.
Por exemplo, se você perde um prazo, é claro que existem exceções, e as exceções devem ser trabalhadas no campo das exceções, entre você e o contratante, mas simplesmente dizer, não consegui fazer porque não tive tempo, isso é uma resposta que não cabe. Isso é uma resposta que prejudica você em futuros trabalhos com essa instituição, você não vai ter mais, ou então até com outras empresas também que são produtoras de conteúdo de AD, né, que contratam esse material. Por isso que a gente está falando, e você colocou muito bem sobre isso, que cada profissional, cada professor que queira ingressar no campo da produção de conteúdo do EAD, tem que ir na sua área de expertise, tem que ir na sua área de competência, porque o que nos garante, Simone, é a nossa formação, a nossa especificidade no campo do conhecimento e da educação. Com certeza. E existem uma série de ferramentas também que auxiliam, de acordo com a sua competência, essa transmissão de conhecimento. Inclusive, para quem tiver interesse, quem for de fundamento de ensino básico, nós temos uma atividade rolando que vai acontecer aqui na Empreendedu. No final, a gente vai falar sobre datas. Aliás, no final, pessoal, tem certificado, hein? Fiquem até o final, que no final tem certificado. E que nós falamos sobre o intercâmbio em sala de aula. Vamos ter uma atividade, um treinamento mão na massa sobre isso, em que ele é uma ferramenta que a gente vai entregar, vai ensinar para vocês como usar, como se conectar com esse mundo do intercâmbio, que facilita a aprendizagem, que é uma metodologia ativa para conectar alunos do mundo todo, ou então com seus ídolos, enfim, é uma série de possibilidades possíveis e que ajudam na questão da educação à distância. E, professora, tem um pessoal que agora ou está desligado das escolas, ou está trabalhando numa escola, mas quer produzir seu próprio material, quer fazer uma renda extra. Para esse pessoal, qual o conselho que você dá? Como começar um material EAD? O que você acha de mais importante? Quais são os principais deslizes que o pessoal costuma dar na produção de um material EAD? Primeiro, estudar muito, fazer curso específico na formação de produção de conteúdo em EAD, que tem vários cursos. Sim. Nós, por exemplo, estaremos oferecendo brevemente, né, Simone? Sim. Temos uma vasta bibliografia. Isso pode ser material impresso, pode ser livros, pode ser, como é que chama? Empresas na área da educação. Nós temos uma vasta referência sobre produção de conteúdo em AD. Grandes autores trabalham com essa temática, que dão essa sustentação de como você começar a produzir esse material. Isso é a primeira dica, né? Ler muito sobre a área, estudar muito sobre o assunto. Segunda dica é fazer parte dos grupos de professores ou então de empresas que trabalham com produção de material em EAD, porque sempre existe muita troca de informação quem está produzindo. Terceira dica é se inscrever no banco de talentos das grandes escolas, estou falando das escolas públicas, aliás, das escolas privadas, das instituições de ensino superior, porque para a produção de material em EAD, para o setor público, seja ele municipal, estadual ou federal, a gente tem muita chamada por edital. Por editais não são editais de concurso, mas são editais públicos. Secretarias de educação dos seus estados, secretarias municipais de educação e até o próprio Ministério da Educação também sempre faz chamada pública, né, por edital, tá? O edital de convocação, e aí é claro que você tem toda uma prerrogativa para ser seguido. A terceira é o que grande parte, a quarta, se não me engano, grande parte das empresas vai te pedir que você seja um MEI, micro
empreendedor individual. Por quê? Porque as empresas do setor, algumas instituições que contratam para a produção de material EAD, elas te pagam sobre aquela encomenda, né, o valor X sobre aquele produto que foi encomendado. Isso existe um contrato previamente estabelecido entre as partes. Esse contrato fala-se de prazo, fala de multa caso o prazo não seja cumprido, e a forma de pagamento ela pede que seja com pessoa física, pessoa jurídica e não pessoa física. E aí a gente tem um problema, por exemplo, para os professores, para aqueles profissionais que são da rede pública, né? Isso. São funcionários públicos, que conforme o regime estatutário, eles não podem, se for 40 horas, eles não podem ter outra atividade remunerada, e aí cabe ao profissional, ao professor, entender qual é o seu regime, e aí fazer as suas escolhas. Mas as grandes empresas que contratam produção de EAD, elas sempre vão pedir um registro de pessoa jurídica, normalmente é um MEI, né? Tem sido MEI. Então, essa é uma dica que eu posso dar. E aí é começar, sempre existe o primeiro, né? Com certeza. O Dr. Felipe Serigato, ele já falou sobre isso em outras atividades aqui na Empreendedor. A partir da próxima semana, a partir de julho, a gente vai ter outras atividades onde ele vai falar sobre essa questão do jurídico, do PJ, de como abrir o seu primeiro negócio, toda a questão jurídica que envolve isso. Não percam as próximas atividades, estejam conectados com a gente nas redes sociais, nos grupos de discussão, que logo mais a gente tem atividade também falando sobre isso. Professora Sandra, a gente tem mais uma contribuição da Eleonora. Muito obrigada, Eleonora. Tenho visto muita coisa sobre design instrucional. Eles são uma boa base para capacitar os professores na produção de material para EAD? Olha, é design institucional, né? O design institucional não, aqui está escrito instrucional mesmo. Não, acho que o design institucional é aquilo que a gente, por exemplo, quando você é contratado para a produção de um material EAD, normalmente as empresas pedem que você faça um texto no Word, um texto simples em Word, tá? E aí, claro, professora tem que ter roteiro, né? Eu não vou falar que eu estudei para essa live, eu produzi um material para a gente falar, né, Simone? A gente compartilhou esse material, nós conversamos antes, né? A gente não vem despreparado, a gente vem sabendo daquilo que a gente vai falar, né? Para não ser pega de surpresa. Sim. Veja, quando uma empresa nos contrata, ela sempre vai nos contratar e nos orienta que a gente faça uma produção em Word. Esse material, esse design institucional é aquele layout que os materiais impressos, e até o próprio material digital muitas vezes, chega para o aluno, né, que está lá na ponta. Então, isso é o cara que faz, o designer, é um profissional, normalmente ele vem da área do marketing ou da publicidade, que ele trabalha a ideia de cores, formas, gráficos, infográficos, numa composição para deixar aquele material que você previamente produziu, ele não vai mexer no conteúdo, ele vai mexer na apresentação. Então, o design institucional é uma outra questão dessa produção do EAD, né? Vamos pensar, por exemplo, que o design institucional seja o aspecto estético do texto. O conteúdo e a forma, quem dá é o professor, é o autor do material. Sim, bacana, professora. Corretor automático. Tudo bem, Eleonora. Foi insensibilidade minha também. Eu não quis te corrigir, porque eu achei que eu poderia também não conhecer algum design diferente, tá bom? Tá tudo bem, Eleonora. Tamo junto.
Professora, e um erro também que tem acontecido muito no mercado de EAD é que muitos professores que dão aulas remotos, eles falam assim, eu dou aula remota, então eu consigo produzir conteúdos EAD. E aí, a gente, principalmente professores de ensino básico, né? E aí, a gente tem uma questão muito forte sobre a andragogia, correto? O que é isso? Aquele professor que quer ensinar outro professor, o que ele tem que considerar? A andragogia é um novo conceito de educação e ela é voltada para a educação de adultos, Simone. E isso está ligado efetivamente à forma como os adultos tomam a decisão de aprender algo que seja interessante e importante para a sua vida e para o seu trabalho, né? Então, eles afirmam que a andragogia, vários autores estudam muito a andragogia, vão afirmar que a gente tem alguns princípios. Por exemplo, a autonomia é quando o adulto se sente capaz de tomar suas próprias decisões, ele administra o seu tempo e a sua produção, né? A sua experiência, é a experiência acumulada que ele tem na vida, e ele pode oferecer isso como uma base de troca para novos conceitos e novas habilidades. Também é uma prontidão para aprender, né? Eu estou pronto a aprender coisas novas, e aí vai uma dica, talvez não posso dizer um conselho, mas uma sugestão. Eu tenho vários colegas, até mais novos que eu, que muitas vezes me diziam que não tinha vontade de aprender absolutamente nada, né? Eu estou com 5,4 e eu acho que é uma das coisas mais importantes da vida é a gente nunca se fechar por conhecimento e sempre continuar aprendendo, porque isso renova a nossa capacidade intelectual, nossa força produtiva e nos torna cada vez mais ativos, né? E aquela coisa, eu tenho idade, já fiz tudo que eu tinha para fazer. Lendo engano, você está apenas começando, então cola nessa, vamos estudar. A aplicação da aprendizagem, quer dizer, aquilo que eu aprendi, aonde eu vou aplicar. É por isso que o ensino EAD, o ensino à distância, no ensino superior, a gente vê cada vez mais esse número crescente de alunos, né, do ingresso de alunos. É um aluno que tem um perfil diferente daquele aluno do presencial, é um aluno que tem mais assertividade, mais urgência da sua formação, porque ele está lá para estudar por uma necessidade de trabalho, ou até uma expectativa de vida, chegou no momento que ele já fez tudo que ele gostaria de fazer, que é arriscar em outras práticas, em outras formações, e ele vem estudar, né? Também fala da motivação. Aprender coisas novas é sempre motivador, e isso é uma capacidade do indivíduo. E essas motivações, muitas vezes, estão ligadas às questões externas, né? E não somente uma questão interna. Por isso que a andragogia, ela está ligada especificamente ao conceito educacional da educação para adulto. Então, aí a gente não está falando mais nem de adolescente, nem de adolescente, nem de... A gente está falando de adulto. Então, andragogia, educação, a forma como esse adulto aprende, tá? Sim. Então, pessoal, por que a gente quis abordar esse assunto? Porque hoje, em tempos onde se fala muito sobre ferramentas tecnológicas, ferramentas digitais para metodologias ativas, linhas de aprendizagem tão diferentes e que são aplicadas para o ensino básico, por exemplo, quando a gente vai produzir um conteúdo que vai ser gravado, né? O EAD, a maioria das vezes ele é gravado. Então, você precisa considerar que o seu público é outro. Então, certas formas de abordagem, certas atividades que você hoje aplica para alunos do ensino básico, né, do Fundamental 1, Fundamental 2, do ensino médio, eles podem não funcionar no ensino à distância para adultos, por conta da expectativa, da urgência e da forma como o adulto quer receber esse conteúdo. Hoje fala-se muito numa nomenclatura nova chamada Nano Learning, ou ensino pequeno, pílulas
pílulas de ensino. O que significa isso? Significa que são conteúdos condensados, então você não faz isso que a gente está fazendo aqui, né, Sandra? A gente não inclui histórico, a gente entende que esse aluno já foi preparado ou já foi disponibilizado algum material prévio, e a atividade em si, o ensino em si, ele é prático e direto. As ferramentas e conhecimentos são entregues de uma forma muito direta e condensada. Então, exige realmente que esse aluno já venha com algum preparo prévio, exige que esse aluno já tenha um conhecimento prévio sobre o tema, mas é uma modalidade, um formato de entrega de conteúdo que tem crescido bastante no modelo EAD. Certo, professora? Esse adulto, quando ele chega para essa formação, veja, os conteúdos a gente tem que se tratado de forma bastante particular. Você faz até um conceito histórico, né? Mas não, assim, não é um grande conceito histórico. Você traz algumas referências, mas você foca de forma bem objetiva naquela formação. Porque esses cursos de nano-learning, eles podem ser de 8 horas, 10 horas, 20 horas, né? 30 horas, 40 horas, vai depender muito aí do formato que está sendo oferecido. Então, como eles são cursos mais rápidos e formativos, a ideia de se trabalhar com uma questão, um conceito histórico, então uma linha do tempo, é mais para a gente situar mesmo o conceito, né, o tema, mas o objetivo central é a discussão dessa formação específica mesmo. Exatamente. Você pode incluir, inclusive, ferramentas em suas atividades de conteúdo EAD, formas de comunicação diferente, alguma atividade, alguma ferramenta ligada a Facebook, WhatsApp, redes sociais, algum tipo de ferramenta diferente, mas sempre considerando que você está tratando com adultos, né? Que você está tratando, pode fazer um quiz, mas sempre considerando que é um formato diferente, uma forma de abordagem diferente. Eu queria pedir desculpa por estar gripada e toda hora ter que limpar o nariz. Perdão, viu, meu pessoal? Perdão. Desculpa, Simone, te atrapalhar nisso. E qual é o perfil, então, desse profissional que quer entregar o conteúdo EAD, né? Qual é a etiqueta, qual é o perfil aí o que os educadores têm que tomar cuidado antes de entregar um material desse na rede, professora? Dicas de ouro, pessoal, anotem aí. A gente está falando quem é esse professor? Isso. Esse perfil, quem é esse professor que vai produzir conteúdo para o EAD? Isso. Além de fazer todas aquelas questões lá que eu falei, daqueles 5 passos lá de estar nos grupos, compartilhar informação, né? Isso. Eu estou produzindo conteúdo agora para uma empresa que fica lá em Recife, lá no Pernambuco, né? O Pernambuco está em voga, como sempre esteve, agora mais do que nunca com o Gil do Vigor, e a gente está trazendo esse vigor para cá, para as aulas do EAD, né, Simone? Para as nossas atividades. Então, veja, esse perfil docente que as empresas estão buscando é um perfil cada vez mais criativo. Por quê? Porque ele vai se ver obrigado a pegar um grande conteúdo e trazer esse conteúdo para um espaço delimitado de uma tela, um template que a gente chama, né? Uma tela de PowerPoint, que ele precisa trabalhar com a capacidade de síntese. Ele vai ter que ser um professor extremamente responsável e cumprir com cronograma à risca. Ele é um professor que ele vai precisar ter, por exemplo, uma certa familiaridade com a internet. Se ele souber mexer no Word e ligar esse equipamento, tá ótimo, porque ele precisa produzir um material, porque o que a gente vai encontrar muitas vezes, para as grandes empresas que produzem, contratam professor para o EAD, seja para elaborar questões. Por exemplo, se for para elaborar as questões, você tem uma senha de acesso num ambiente criptografado que você já lança numa plataforma exclusiva da instituição.
Se você for contratado para produzir um material, um conteúdo básico para a disciplina que não envolva questões, você tem um template, e esse template você tem que trabalhar de forma cada vez mais objetiva e bastante criativa, porque esse material vai passar por um revisor, né? Para gravar as aulas, depende muito de quem está contratando. Tem essas grandes instituições de ensino superior, eles têm estúdio de gravação, e aí é a grande insegurança do professor. Por quê? Porque quando a gente está no estúdio, tem a ideia de ou grava em pé, ou grava sentado, e grava uma câmera à direita, uma câmera à esquerda, um teleprompter, luz, ação, né? E a gente fica num outro ambiente. É claro que eu, Sandra, me sinto muito segura quando eu gravo numa mesa, então esse computador está me focando da cintura para cima, e eu tenho, claro, um roteiro a ser seguido, isso me deixa mais segura. Mas se você me botar em pé numa sala, com teleprompter, luz, a câmera, olha para cá, olha para lá, eu vou ficar bem perdida. Nesses tempos de pandemia, Simone, algumas instituições também têm usado o StreamYard para a gravação das aulas, né? Então, quer dizer, você só precisa ter um ambiente mais silencioso, e conforme a instituição ela tem condições de fazer edição desse texto, então eliminar os ruídos externos, uma parede de fundo branca. Por que essa parede de fundo branca? Porque esse pessoal do estúdio, essas instituições, ela pode usar o fundo para lançar um cenário atrás de você. E como a gente vive numa sociedade muito visual, essa visualização também nos ajuda a fixar o conteúdo, né? Ou até usar algumas plataformas de gravação online. Eu, Sandra, gosto muito de usar uma que chama Loom, Loon, que é uma extensão do Google. Eu não preciso nem abaixar o software desse Loom. Eu gravo normalmente, eu posso gravar com a minha voz só em off, posso gravar com a minha fotinha aqui falando em cima, no canto superior, canto inferior da tela. Daí eu disponibilizo o link também para essa instituição, né? Normalmente a gente usa um uniforme, aqui a gente pouco está vendo, mas eu estou com o uniforme da Empreenda e os brochinhos da Empreenda, por isso me permita abaixar um pouquinho, que é uma forma de você criar uma identificação visual com o seu público e também com o seu aluno, né? O seu público-alvo, que é o seu aluno, e também com a instituição na qual você está representando naquele momento. E no mais, Simone, não tem medo de arriscar. A gente está vindo aí em novas abordagens pedagógicas e novas oportunidades para esse professor, para o professor. A gente aprende errando e a gente aprende se divertindo e aprende aprendendo. Então, e trocando experiências, sabe? As instituições, elas são muito profissionais, extremamente profissionais e acolhedoras, e quando elas contratam o seu serviço, por exemplo, para a produção de um material, ela sabe o que ela pode exigir do professor, porque ela entende como é que esse professor se comporta, o que ele produz, ela vai buscar referência dele no mercado. E aqui, Simone, uma dica que eu posso dar, eu acho extremamente válida. Durante muito tempo, por eu ter trabalhado na disciplina, por eu ter ministrado a disciplina de estágio supervisionado, eu comecei a perceber que algumas empresas passaram a exigir um vídeo currículo, que é a sua descrição profissional em vídeo, né?
E isso faz toda a diferença, Simone, porque a gente é muito, por exemplo, a gente se sente muita vontade para fazer uma selfie, para fazer uma gravação em casa, mas na hora que a gente fala, vamos fazer um vídeo currículo, a gente se sente um tanto quanto constrangido, mas vamos testando. Quando você testa fazer gravações e gravar pequenos conteúdos no seu celular, conteúdo de 2 minutos, 3 minutos, você começa a perceber quais são os seus erros, e aí você vai buscar essas melhoras. Você vai buscar melhorar esse vídeo, essa produção. E aí isso vai te dando canja para chegar cada vez mais longe. Mas a gente aprende sempre, né, Simone? Dicas de ouro, professora. Muito obrigada. Imagina, Pessoal, imagina. hoje, professora Sandra, muitíssimo obrigada pelo compartilhamento das informações de hoje, pelo conteúdo, pelo seu conteúdo no EAD de hoje. Muito obrigada. Eu que agradeço, Eu Simone. acho que abriu um campo para quem estava aqui na sala hoje. Aliás, pessoal, coloquem aqui no chat. Contribuiu para a profissão de vocês? Contribuiu para a carreira de vocês, a atividade de hoje? Gostaram? Coloca aqui no chat para gente. Muito obrigada pela contribuição de hoje, professora. Eu acho que é um tema super relevante para o momento, super pertinente, porque estamos no momento de desenvolver realmente as questões do ensino à distância. Precisamos, independente de pandemia ou não, todo mundo vislumbra que no futuro da educação agora, nesse próximo passo, o híbrido vai permanecer. Não, Então, ele não veio para ficar. Ele veio para ficar, com com tudo. Você está certeza. certíssima. Então, cada vez mais, eu, por exemplo, sou uma pessoa super consumidora de atividades à distância. E eu tenho muita atividade da casa, doméstica também, junto com a minha atividade profissional. E é comum me ver na cozinha, por exemplo, fazendo as atividades e vendo e participando de cursos e treinamentos online, alguns ao vivo, outros gravados. Então, eu acredito que até pelo dia a dia mais corrido de todo mundo e a necessidade de cada vez mais a gente estar recebendo conteúdos, o EAD veio para ficar realmente e a gente não vai ter muito como fugir disso. Então, pessoal, para quem ficou até agora com a gente, muitíssimo obrigado. Professora Sandra, muito obrigada por hoje. Eu que super agradeço, é sempre um imenso prazer estar com você, estar com esse pessoal do marketing que nos acompanha, ter tanta gente com a gente, né, de tantos lugares, participando com a gente no chat, trazendo as informações, as perguntas, suas dores, suas observações. A gente só pode crescer enquanto profissional, enquanto pessoa, se a gente compartilhar as nossas experiências e as nossas dores. E aqui, olha, eu queria fazer um elogio para a Eleonora. Eleonora é uma grande professora na área de microbiologia, é uma professora que dá uma aula sensacional. Se alguém tiver... E foi uma professora que se superou nesse momento do EAD, porque ela aprendeu a usar as metodologias ativas e ela traz isso tudo para os alunos dela em sala de aula com competência imensa. É uma pena que as aulas são fechadas, porque, olha, eu tenho visto colegas nossos elogiarem já sabíamos da competência da professora Eleonora, agora, por conta das metodologias, ela não deixar cair a peteca do aluno, está sempre engajando o aluno, ela é uma professora que soube se reinventar, né? E a gente precisa trazer a ideia de ser... a gente não é mais só professora lousa, giz e saliva. A gente é lousa, giz, saliva, digital, online, híbrido, ativos, retroativos, e assim vai. Então, eu queria mais uma vez agradecer você, Simone, por esse espaço, e todo mundo que está com a gente nessa, que venha sempre, que é isso que a gente precisa. A gente precisa levar e trocar experiências e conhecimentos cada vez mais longe e mais distante.
Bacana, muito obrigada, professora. Jordan, vai ter sim o link do certificado, só um momentinho que a gente já libera. Jordan, esteja com a gente sempre também. Obrigada. Obrigada a todos. Continuem com a gente. Pessoal, a professora Sandra vai ter uma atividade, um treinamento mão na massa. Quem são os treinamentos mão na massa? São essas atividades de nano-learning, como eu falei para vocês, onde a gente entrega conteúdos para vocês. Hoje já foi o prévio, e no próximo dia... eu fechei aqui a tela. Pessoal, me ajuda aqui. Dia 22/6. Dia 22/6, às 19h30, a professora Sandra vai tocar a atividade como produzir conteúdo para EAD. Então, pessoal, vai ser uma atividade, uma ferramenta, vai ser uma atividade que vai entregar ferramentas, é uma atividade muito prática, onde ela vai colocar para vocês como produzir um conteúdo EAD de forma eficiente, realmente tópico a tópico, passo a passo, como produzir esse conteúdo. Como vocês sabem, aqui a gente trabalha com as medalhas digitais, então os certificados de vocês já vão no modelo de certificados validados por blockchain. Então, o que é isso? São validações que não podem ser bloqueadas. Então, não existe como falsificar esse tipo de certificação. É a certificação do futuro. Vocês, uma vez que vocês ganham uma medalha digital, ela é válida no mundo todo, independente do país onde você estiver, então ela não perde a validade em lugar nenhum, independente de tradução. Então, nós aqui trabalhamos com certificações em blockchain, e a nossa medalha digital para o treinamento mão na massa, como produzir conteúdo para EAD, vai ser a medalha de educador digital. Existe uma trilha de 5 medalhas, essa é a primeira medalha do educador digital. Então, pessoal, participem, estejam com a gente, o link de inscrições está aí. Todas essas certificações, esses reconhecimentos serão extremamente válidos agora, nessa nova educação, no currículo de vocês, no LinkedIn de vocês, para quem já usa e usa o LinkedIn. Essas medalhas, você sobe elas no LinkedIn também. Então, é super importante e a gente está focado na educação do futuro. Então, pessoal, participem dos treinamentos da Empreende-Edu, que vocês vão ter já esse novo modelo de certificação. Nossa agenda das próximas atividades. Dia 2/6, como organizar um intercâmbio em sala de aula, com a professora Josane Sobreira. Dia 9/6, as 5 dicas indispensáveis que o empreendedor deve saber sobre contratos. Dia 16/6, o papel do educador na sustentabilidade do planeta. Dia 17/6, como desenvolver soft skills para educadores. Dia 23/6, como falar em diversidade com a sua equipe escolar. Pessoal, estejam na Empreende-Edu, estejam com a Empreende-Edu. A gente vai levar vocês para um futuro de sucesso na educação. Para quem, Simone, gostei, quero participar das atividades. Se inscrevam através das redes sociais, através da nossa página no Simpla também. Entrando no Simpla, é só digitar na busca Empreenda Edu, tudo junto, vocês vão cair na nossa página de atividades. Instagram, Facebook, LinkedIn, todos eles têm os links para que vocês possam se inscrever nas atividades. Estamos com um grupo no Telegram, pessoal. Se inscrevam no grupo do Telegram também, participem com a gente, conteúdos exclusivos sobre empreendedorismo na educação. E é isso, acho que por hoje é só. Pessoal, disponibilizamos para vocês também o link do certificado dessa noite, do conteúdo dessa noite. Olha, tá cheio de link aqui no grupo, pessoal. A gente está com um monte jogando um monte de link aqui no grupo. Mas olhem os certificados, o do como produzir o conteúdo para EAD e o do nosso grupo do Telegram também, que foi inaugurado ontem. Muito obrigada pela noite de hoje. É sempre um grande prazer estar aqui com todos vocês. Professora Sandra, grande beijo, grande abraço. Muito obrigada pelo conteúdo de hoje. Até mais, pessoal. Boa noite, bom descanso.